Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá acabando a data FIFA, já já o Corinthians entra em campo e tem muita coisa pra gente falar. Porque Jesse Lingard tá impressionando no dia a dia, vou te trazer alguns bastidores nesse vídeo. Tem um novo desfalque e tem também uma maratona a partir do dia 1º de abril. E não é mentira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos falar do Corinthians, né? Parei 2 dias aí de produzir porque realmente... né, folga do elenco, aquela coisa toda, foco na seleção brasileira, a gente também está acompanhando aí o que está acontecendo com o time do Brasil, mas o Corinthians está voltando, né, às suas atividades aos poucos, visando essa partida diante do Fluminense já na quarta-feira. A data FIFA termina na terça, na quarta-feira já retoma o Campeonato Brasileiro com tudo e num mês que promete ser insano, rapaziada, insano. A gente viveu isso em fevereiro, quando as coisas foram antecipadas, né, e houve mais disputas ali, como, por exemplo, a decisão da Supercopa, que foi justamente no dia 1º de fevereiro, o Corinthians acabou desenvolvendo ali 9 jogos no mês de abril, no mês de fevereiro, e igualmente disputará 9 jogos no mês de abril. O que são 9 jogos no mês de abril, para vocês terem uma ideia? É um mês que começa com o Corinthians em campo no primeiro dia do mês, ou seja, no dia 1º de abril, já na quarta-feira, e é um Corinthians em campo no último dia do mês, no dia 30 de abril. Com compromissos envolvendo Campeonato Brasileiro, 5 jogos, todo o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, ou seja, 3 partidas, e ainda assim um confronto da Copa do Brasil, que é o único que ainda não tem uma data definida, mas tem uma data base, que é o confronto diante do Barra de Santa Catarina, que no sorteio acabou caindo como adversário do Corinthians na 5ª fase, né, que é aquela fase que antecede as 8avas de final, onde todos os clubes, né, os principais clubes do Brasil estão entrando. Então, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. 9 jogos, rapaziada. Se você dividir numa conta rápida no mês que tem 30 dias, é isso. É uma média de um jogo a cada 3 dias. Pra gente que produz conteúdo, pro torcedor, pô, massa, né? Quando a gente fica esse período sem jogos, o torcedor fica chateado, pô, quero ver meu time em campo. A gente gosta, né, do futebol o tempo inteiro, a gente reclama da loucura. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que com elencos mais curtos, mais limitados, você vai ter um reflexo muito negativo, porque não tem como. Primeiro no nível de jogo, né? A gente vai ver jogos um pouco mais complicados no aspecto técnico, porque você não consegue ter uma intensidade necessária para encarar grandes jogos num nível em que aquele jogo exige. Ou a gente vai ver o que muitas vezes vimos com o Corinthians nos últimos tempos, de daqui a pouco a corda estica num jogo, no outro o Corinthians já vai lá, os caras, né, meio que não têm a mesma motivação, acaba perdendo um jogo de uma forma aleatória contra um adversário que nem é assim tão forte. Por que isso acontece? Na minha opinião, por esse aspecto. Muita gente pode falar que isso é um atenuante, que eu estou passando pano para o time, porque isso, de certa forma, pode ser usado como muleta, né, como uma desculpa. Então quer dizer que não jogou tão bem pelo aspecto físico, mas eu não tenho como desconsiderar esse momento, esse aspecto físico que já traz reflexo na prática. Ou vocês acham que é corriqueiro? Vocês acham que é natural o que está acontecendo em termos de lesões musculares? E aí a gente já viu o Yuri Alberto se ausentar por muito tempo, voltou agora. O Memphis, desfalque. O Caio César, a gente não sabe se ele volta contra o Fluminense, a tendência é que não, porque ele não está participando dos treinamentos. É mais um jogador que está fora. E o time ganhou mais um desfalque, que é o do Guinegão, que estava treinando com a seleção sub-20 no CT Joaquim Grava, vejam só, a seleção sub-20. Que convocou o Guinegão e que tem um amistoso no próximo dia 28. Agora, e que tem mais um desfalque. O Guinegão, que estava treinando com a seleção brasileira sub-20, no CT Joaquim Grava, sofreu um estiramento muscular também, tem um período mínimo aí de 2 a 3 semanas. E ele seria talvez até titular na quarta-feira diante do Fluminense, já que o Memphis Depay está fora. E aí, dentro da hierarquia, né, você tem ali Vitinho, Kaique e Guinegão. Mas felizmente tem Jesse Lingard, eu já vou falar sobre ele. O fato é, você não tem o Memphis, o Guinegão e tem o Caio César como dúvida por lesões musculares, e aí você tem outros desfalques já garantidos, como o Ranieri, que está suspenso, e os 2 selecionáveis, né? O
Hugo Souza e o André Carrilho, que estarão com as suas seleções, né, brasileira e peruana, respectivamente, e, portanto, eles não estarão presentes também nesse jogo. O Matheus Pereira foi outro que sofreu com lesão recente aí, ficou um tempo fora. Então, assim, o Alan perdeu alguns treinamentos. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com isso. E por isso o Dorival ficava, né, pelo amor de Deus, eu preciso de mais reforços, porque talvez imaginando, né, o que viria pela frente. A gente está vivendo períodos ainda de folga, tá? Né? Às vezes descansa aqui, porque a Libertadores não começou, a Copa do Brasil não começou. E aí vocês imaginem, tava só o brasileiro rolando. Vocês imaginem quando esse negócio começar com jogos decisivos. E vamos combinar que na Copa do Brasil e na Libertadores todo jogo é decisivo. O jogo com barra é decisivo, porque se você perder, né? Se acontecer essa hecatombe, você tá fora. E o Barra é o Mirassol do Sul, né, gente? Tem uma estrutura muito boa, foi o campeão da Série D, ganhou o Campeonato Catarinense em cima da Chape agora, os caras têm estrutura lá. Então, assim, zebra, a gente já viu acontecer aos montes na Copa do Brasil. Não tô zicando, não. Só tô falando que todo jogo é decisivo a partir de agora, tá bom? Inclusive, a CBF, ela publicou a lista e os horários das rodadas que faltavam. Tinha muita gente que não sabia o horário e o dia do derby, que estava marcado na sua data base para o próximo final de semana, né, depois da Páscoa ali. E aí ninguém sabia que horário vai ser o derby. Pois bem, o derby já está confirmado. Mas eu vou falando de abril aqui, só para vocês terem uma ideia, na ordem, tá? 1º de abril agora, o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite, quarta-feira. Aí vamos pro domingo, dia 5, que é Páscoa, domingo de Páscoa. Às 7h30 da noite, no domingo de Páscoa, o Corinthians recebe o Internacional nessa rivalidade, né, muito mais por parte do Inter do que pelo Corinthians, mas enfim, nessa rivalidade interestadual na Neoquímica Arena. Aí, no dia 9, aqui tem um descanso, hein? Porque, ó, é domingo e aí eu tô falando de quinta-feira. Opa! Você tem 3 dias de trabalho e joga no quarto, que é a quinta-feira, dia 9 de abril, 9 da noite, o Corinthians encara o Platense da Argentina em Buenos Aires, tá? Aí, dia 12, domingo, um derby. Só isso, gente, só isso. Você joga com o Inter dia 5, você joga na Argentina, o primeiro jogo da Libertadores, que você perde o primeiro jogo na fase de grupos, tá? Você já se complica. Você já se complicar, fase de grupo tem 6 jogos. Se você perde o primeiro jogo, dependendo do que acontecer no grupo, você já se complica. Então não dá para você não colocar esse jogo como importante. Só que 3 dias depois tem um derby. Na Neoquímica Arena também, às 6h30 da tarde, tá? Dia 15 de abril, 3 dias depois. Corinthians e Independiente Santa Fé. É o primeiro jogo do Corinthians no seu estádio na Libertadores da América 2026. Como é que você não vai priorizar esse jogo? E dependendo do que acontecer contra o Platense, esse jogo vira decisivo mesmo. E é o primeiro jogo diante da torcida contra o Independiente Santa Fé da Colômbia. Quarta-feira, 9h30 da noite, 15 de abril. 18 de abril, 3 dias depois. Aí é sábado. Quando ele joga em casa pela Libertadores na quarta, no sábado, Salvador, Bahia. Então assim, ó, quinta descansa do jogo, a sexta já viaja pra Bahia, porque sábado já encara o Vitória. Cara, que loucura. Sábado, 18 de abril, 8 da noite, Vitória e Corinthians. Aí na outra semana tem o Barra, que a data ainda não tá definida. Pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, porque como o Corinthians jogou no sábado, pode ser que ele jogue na terça. Não sabemos, só que é fora de casa, Santa Catarina. 26 de abril. Eu ainda estou em abril, tá? Eu ainda estou em abril e eu vou terminar em abril, só vou ficar em abril. Ainda em abril, dia 26, no domingo, 4 da tarde, o Corinthians recebe o Vasco da Gama, tá? E aí, no último jogo do mês, 4 dias depois, ó, aqui tem outro descanso. 30 de abril, na quinta-feira, às 9 da noite, o Corinthians recebe o Peñarol pela Libertadores da América na sua casa. A partir daí, já tem datas definidas aqui no mês de maio, mas eu nem vou avançar. Eu vou ficar em abril, com 9 jogos que o Corinthians terá pela frente. Eu cansei só de falar dos jogos que o Corinthians vai ter no mês de abril. Que loucura, rapaziada. Enfim, para a gente fechar, vamos falar de Jesse Lingard, que deve fazer a sua estreia na quarta-feira, dia 1º de abril agora, contra o Fluminense no Rio, e talvez até como titular. Ele já está há um mês trabalhando fisicamente.
O Corinthians tem, até pela necessidade do que vem acontecendo nos últimos tempos, em questões criativas do time, o Dorival tem focado os seus esforços nos treinamentos, isso é informação, no setor criativo, no setor ofensivo, para tentar trabalhar para a galera poder descobrir alternativas de como furar defesas mais fechadas, para não ficar apostando só numa bola aérea, para ter mais finalização, para ter mais jogo associativo ali na frente da área. O Corinthians tem trabalhado muito nessa questão. Quando o Yuri Alberto saiu do time, impressionante. Parece que o time desaprendeu a fazer gols. Tanto que está a 7 jogos sem vencer. O Yuri voltou agora, recentemente. Ajudou, inclusive, né, no jogo contra o Flamengo, mas não foi o suficiente para vencer. Mas tudo bem, a gente coloca aquele desconto de que nesse jogo especificamente era o Flamengo. Mesmo que o time tenha tido um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Ponto, nova linha. O Lingard, ele tem participado muito desses treinamentos na construção ofensiva e, inclusive, tem sido muito elogiado. Muito elogiado pela sua desenvoltura, pela sua versatilidade, né? Um cara que vem do meio, cai pelos lados, consegue combinar jogadas com os demais companheiros, tem boa finalização. O dia a dia do Jesse Lingard vem sendo muito elogiado também pelo aspecto de entendimento, de compreensão, de humildade até na conversa com a comissão técnica, com os demais companheiros, auxiliando os mais jovens. É um cara com uma carreira europeia também, assim como o Memphis Depay, mas o Memphis tem outro perfil e eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor de quem é melhor ou pior. Não é isso. O Memphis tem outro perfil. O Lingard, ele é um cara mais sorridente, um cara mais simpático, um cara mais aberto, um cara mais aberto ao diálogo nesse sentido. O Memphis é um cara mais daquele jeito, daquele estilo dele. E tá tudo certo, resolve do jeito dele. O Lingard, ele se mostrou um cara muito participativo, muito colaborativo e isso tem agradado demais. Não só a comissão técnica, mas o staff inteiro, a diretoria, os companheiros também, tá todo mundo meio que gostando assim, né, desses primeiros momentos do Jesse Lingard, que teve a sua regularização finalmente confirmada, né, teve o seu visto de trabalho aceito, nome publicado no BID, então não precisa mais nada, né? Coloca o Lingard para jogar para a gente ver como é que esse inglês vai se virar aqui no futebol brasileiro. Eu tô ansioso, não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal, aquela inscrição marota, bacana. Tô te aguardando. Até a próxima. Tchau.